nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de dezembro de 2024. Foi um mês bem difícil, completando aí, fechando um ano ainda mais difícil. Tá? Sob a ótica da performance dos ativos de risco no mundo, o mês de dezembro marcou ali ao mesmo tempo que o Fed nos Estados Unidos cortou os 25 basis points, que era o esperado, ele veio com uma comunicação um pouco mais dura, que tem um pouco a ver com as incertezas geradas ali antes da posse do Trump, com relação às políticas que ele vai adotar. No Brasil, trazendo já aqui direto para o Brasil, depois da frustração no mês anterior com o pacote do fiscal, tá? Pacote de corte de gasto do governo, o mercado ficou com muito medo em relação, de certa forma, perdeu ali a âncora fiscal, muito medo em relação à âncora monetária, tá? Em grande parte também calcado na troca do presidente do Banco Central nessa virada de ano. Mas na decisão do Copom de dezembro, entregou uma alta de juros de 100 basis points, que era mais ou menos o que o mercado estava esperando, mas mais do que isso, ele foi extremamente hawkish na comunicação e na decisão de já sinalizar mais duas altas subsequentes de 100 basis points, tá? Então, mostrando ali, colocando bastante ênfase que será feito o que for necessário para controlar a inflação. Então, de um lado, a gente vê até com bons olhos no sentido de que a âncora monetária tá funcionando bem. Por outro lado, a gente está indo para 14, 25% de juros, tá? É um ambiente extremamente difícil para a bolsa, para todos os ativos de risco de uma maneira geral. Então você teve esse ponto acontecendo. Performance dos ativos de risco no Brasil não performou bem no mês de dezembro, bolsa caiu, juros abriram, obviamente, né? E também câmbio desvalorizou. Tá? Então é nesse contexto que a gente terminou o ano. Deixa eu dividir com vocês alguns slides, a gente vai entrar com mais detalhes aqui em cada um dos fundos, como a gente faz todo mês. Então, o Claritas Long Short, 30% do CDI aqui no mês de dezembro. No ano, a gente entregou 54% do CDI. Viemos aqui numa toada forte de redução de risco. Tá? Eu acho que nesse ambiente realmente não há muito o que fazer, tem que tirar um pouco o pé. Isso se reflete aqui nesse gráfico, mas também aqui tanto na exposição bruta quanto na exposição líquida, a gente veio ali de 11%, 12% desde antes do anúncio do pacote, reduzindo o risco. Tá? Passando aqui já para o Claritas Valor, caiu 6,09, alfa negativo aqui no mês de dezembro, contra 4,38 de BX. No ano, 15,12% de queda contra 9,71% do IBX. Tá? Principais destaques no mês: Automob, aquele spin-off ali da Vamos, a gente zerou rapidamente esse ativo depois que recebemos. Klabin, Suzano, Gerdau. Klabin e Suzano ainda como destaques positivos, e aí os demais como destaques negativos: Gerdau, BTG, Apvida, Equatorial, Localiza e Vibra. Tá? No ano, o principal destaque negativo aqui: varejo, transporte, logística, healthcare, e o destaque positivo: construção. Aqui, em grande parte, estamos falando de Direcional e Cury, tá? E saneamento, Sabesp, Petróleo e Gás, Petrobras e PetroRio, e papel e celulose também já entrou recentemente na carteira, mas já entrou com uma contribuição relevante a Suzano e Klabin. Esse performance aqui basicamente é de Suzano, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho da virada que a gente começou a fazer no portfólio, desde da frustração ali com o anúncio do pacote fiscal, tá? De certa forma, não é só questão de frustração, na minha cabeça é a perda da âncora fiscal. Claramente o governo não está comprometido com
com equilíbrio fiscal nesse contexto, tá? Então, a gente veio desde aquele momento aumentando aqui o tema exportadoras, justamente pelo risco de você perder a âncora cambial, tá? Então a gente veio aumentando aqui as exportadoras, a gente saiu da casa de 19% para quase 33% do portfólio. Entendo que esse movimento, de certa forma, está completo, acho que já chegamos no tamanho que eu gostaria de ter nesse momento. O que a gente fez? A gente aumentou aqui um pouquinho na margem Suzano, tá? Mas assim, Suzano para aumento marginal. Nesse processo todo, a gente colocou Klabin como um segundo nome na tese de celulose. Tá? Celulose, em particular, a gente está bastante animado. Esse começo de ano, virada de dezembro, começo desse ano, a gente começa a escutar notícias de aumento de preço. Mais do que o aumento em si, é a sinalização de que os preços já bateram o low e na margem a gente vai começar a ver o preço voltando a subir, tá? Sinalizações de Suzano fazendo paradas de manutenção, pressionando um pouco mais a oferta. Então acho que a gente tem uma dinâmica aqui construtiva, estoques baixos, uma dinâmica construtiva para começar a pensar de fato que em termos de preço, o low já ficou para trás. Então a gente já tinha posição em Suzano e nesses últimos 2 meses colocamos em Klabin. O que a gente gosta de Klabin em particular estão após um ciclo de investimentos relevantes, você tem todo o ramp-up para acontecer e estão sinalizando que os próximos 2, 3 anos serão dedicados a uma desalavancagem da empresa, tá? Então a gente vê isso também com bons olhos. JBS faz parte também, é um novo papel que entrou no portfólio, a gente começou a comprar, e esse mês a gente chegou aqui no tamanho que a gente queria, em torno de 4%. Tá, então saindo de 2,60 para 4,20 esse mês. E um papel novo que entrou no portfólio esse mês, a SLC. No primeiro momento, acho que o tamanho dela é para ser isso mesmo, na casa de 2%. Tá? A gente gosta bastante, tem alguns slides que a gente vai passar sobre o case aqui da SLC. Como eu falei, acho que até no próximo mês, no mês passado, desculpe, a decisão de comprar os exportadores foi uma decisão relativamente fácil. Tá? Tem muita história boa, que acho que o idiosincrático desses cases todos já me agradava há bastante tempo. Com essa convergência com o cenário macro, a gente resolveu de fato ter uma posição maior. O que dá pena um pouco foi a redução aqui nos cíclicos domésticos em particular, mas nos demais nomes do portfólio, porque apesar do cenário macro não favorecer, os valores estão muitos descontados, tá? Mas o que é que a gente está procurando nesse momento? A gente quer histórias mais simples, gente. A gente quer qualidade. A gente vem de um ciclo de resgate na indústria de ações e de multimercados muito longo. As pessoas, quando têm resgate, precisam vender o que elas têm na carteira. Então, pela primeira vez em muitos anos, a gente vê qualidade com preços extremamente atrativos, tá? Mas vamos focar em qualidade e simplicidade. Eu não preciso ter, no momento, por exemplo, risco de turnaround em Bradesco. Vamos ficar no Itaú, vamos ficar no BTG. Tá? É um pouco essa a temática que a gente está querendo. Então, Bradesco foi uma origem de fundos para essa rotação maior na carteira, relevante. Tá? Outro papel, a gente zerou aqui também a ASA. Gosto bastante de Arezzo, voltaremos a ter em algum momento na carteira, mas eu não preciso ter o risco de integração, de turnaround operacional nesse momento. Então, zera também, vamos ficar apenas na Renner. Terminamos de zerar a Vamos, como eu mencionei nos últimos calls. Não achamos que a cisão da Automob, o deal entre companhias que foi feito, apesar de formalmente ter seguido a governança adequada, nem de longe foi justo com os meus acionistas minoritários da Vamos. E para mim, acho que claramente o qualitativo aqui, que eu achava que era muito bom, com esse último evento, para mim não funciona, tá? Então não quero ser sócio ainda mais nesse ambiente extremamente adverso. Para mim não faz sentido ser sócio de uma empresa com essa governança que a gente achou que foi bastante falha.
E pequena redução aqui em localiza e a Apvida completam aqui a origem de recursos para a gente ter aumentado a nossa exposição em exportadoras. E só falando um pouquinho do Claritas Long Bias, caiu 5,57 em dezembro, fechando aqui com uma queda de 14,77 no ano, tá? 83% aqui é a carteira que deriva do valor e mais 15% de estratégias que derivam do Claritas Long e Short, uma put de Bovespa aqui na casa de 20%, tá? Então, em dezembro, uma queda de 5,80 aqui nas ações long, as ações short contribuíram um pouquinho só, pares perdeu um pouco e opções também ganhou um pouquinho, tá? Então, só falando aqui um pouquinho de um case novo, que é a SLC, a gente já vem acompanhando essa empresa há bastante tempo, uma empresa de operação agrícola, tem um pouco de terra, mas opera também com muitas terras arrendadas, tá? Principais exposições a milho, soja e algodão. Em termos de EBITDA, soja 53% do EBITDA, algodão 39,8% aqui em milho, tá? Está vendo agora uma dinâmica, depois de um ano difícil no ano anterior, está vendo aqui uma dinâmica de melhoria na produtividade de todas as culturas que ela opera e uma redução no custo por hectare, uma dinâmica de recuperação de rentabilidade da empresa, tá? Quando a gente olha para esse tipo de empresa, para uma empresa cíclica, eu gosto muito de olhar aonde ela está no custo de produção. E a SLC é particularmente competitiva em todos os seus segmentos, soja, algodão e milho. Aqui a gente põe produtividade, quilos por hectare da SLC em soja, 3.800 contra 2.780 no mundo. Então ela é 36% mais produtiva do que a média mundial. Em algodão, olha o gap de produtividade que ela tem. Ela é mais produtiva nas 3 culturas em relação ao Brasil e muito mais produtiva em relação ao mundo, tá? Então a gente vê isso com muitos bons olhos, o valuation está bastante descontado, tá? A gente chega aqui a quase R$30 de valor de NAV por ação, e a gente está vendo aqui uma empresa que, se você olhar trailing, está um pouco abaixo de 10 vezes PI, com o return on equity crescendo, tá? Quando eu olho para 2025, eu já vejo 7,3 vezes PI, tá? Um return on equity bem atrativo e um dividendo que nesse valuation já começa a chamar a atenção. A empresa que ela tem uma dinâmica de pagar 50% de payout, que já dá 7% em 25, em 26, se as nossas projeções estiverem certas, uma recuperação adicional de rentabilidade, a gente já vai para 9% de yield, tá? E os outros 50% ela ou expande, tá? Em geral através de novos contratos de arrendamento, ou ela vai te pagar um dividendo extraordinário ou fazer uma recompra, tá? Que a gente gosta bastante desse 50-50, tá? Em geral, para mim é o ideal. E esse momento em particular, a gente até espera que ela esteja fazendo mais crescimento. A gente vem de um ciclo ali que foi muito difícil para o setor agrícola, então, consequentemente, é até natural perceber que você tem empresas que estão com mais dificuldade, então a oferta de áreas que ela pode fazer arrendamento aumenta. Então, a gente está vendo ali uma dinâmica interessante acontecendo, tá? Em termos de SLC é isso, tá? Uma empresa bastante resiliente, tem conseguido entregar bastante desde o seu IPO, muita consistência. Então a gente está pegando essa oportunidade para ter um pouco mais de exposição nesse segmento agro, que é um segmento que a gente gosta bastante no Brasil e tem pouca exposição de uma maneira geral na bolsa, tá? JBS, o que é que eu gosto de chamar a atenção? O que é que a gente gosta de JBS? Eu já até falei, acho que no mês passado, mas não tinha esses slides. É uma dinâmica que você vê ao longo do tempo, diversificando geografias e diversificando proteínas. Então, hoje, por exemplo, você tem aqui uma dinâmica, você está num momento muito positivo de frango, da proteína frango, tá?
mediano aqui em porco e muito negativo no bovino. Tá? De certa forma, a volatilidade do EBITDA dela tende a ficar cada vez menor, porque você tem vários ciclos acontecendo dentro de uma empresa. No passado você tinha apenas Brasil e bovino, tá? Então você consegue ter uma diversificação maior. A gente está vendo aqui a empresa negociando a 4,2 vezes EV/EBITDA, um free cash flow yield bem interessante, um endividamento sob controle. Então uma tese que a gente gosta bastante. Aqui de Klabin é um pouco o que eu mencionei, ela já vem aqui de um ciclo de crescimento grande, está com uma alavancagem um pouco maior, tá? Mas a gente vê aqui a decisão da companhia de passar o próximo período na dinâmica de desalavancagem de uma maneira muito boa. Gosto muito do business celulose que tem ali dentro e gosto mais ainda do business de papel e packaging que você tem dentro da Klabin, tá? Extremamente resiliente. Então, você não pega ali o upside na veia do câmbio ou do preço da celulose nessa retomada. Na parcela de packaging, na parcela de celulose pega. Mas você também tem uma resiliência maior e ao longo do ciclo, e um ciclo relativamente curto, você reprecifica o preço no Brasil. Tá, então você tem muitos contratos ali de 1 ano, então você recupera isso relativamente rápido, com bastante resiliência, tá, gente? Acho que era isso que eu queria comentar. Dos outros papéis, só mencionar, a Sabesp teve uma novidade interessante agora, em dezembro. Foi anunciado um ajuste ali na regulação. A regulação proposta, ela tinha um erro quando você demorava para reconhecer o investimento feito. Você tinha um lagging para acontecer, e esse lagging foi praticamente eliminado. A gente viu isso com muitos bons olhos. Tecnicamente é o correto, você tinha tido essa falha e foi corrigido. Isso gera mais valor para a empresa. Em Guatemi se assinou o MOU ali para aquisição do Pátios Paulista e Higienópolis. Ainda algumas condições precedentes para acontecer, tá? E Direcional vendeu 7,5%, uma pequena fração ali da Riva, que é uma subsidiária dela, focada para os nichos acima do Minha Casa Minha Vida. Vendeu por 200 milhões e anunciou mais 220 milhões de dividendo, tá? Direcional é uma empresa que, nesse patamar de valuation, pode te entregar aí alguma coisa como 20% ou até mais de lucro em 2025, tá, gente? A gente segue gostando bastante do setor e a gente hoje está concentrado aqui na Direcional, tá? É isso que eu tenho para comentar sobre o mês de dezembro e finalizando aqui o ano 2024. Foi de fato um ano bastante desafiador para a gestão de equities, mas eu gostaria de colocar em contexto, chamar a atenção também para as oportunidades, depois desse ciclo tão longo que a gente teve de resgate na indústria. O preço o valuation das empresas da Bolsa de um todo está extremamente atrativo, em particular o segmento das empresas de maior qualidade, tá? Mais resiliente, e é isso que a gente está focando. Quero justamente ter exposição às empresas de melhor qualidade, mais resilientes, líderes nos seus respectivos segmentos, tá? Onde a gente está vendo uma margem de segurança muito grande. A gente vê, por exemplo, no Equatorial, um papel que a gente tem até na margem aumentado 13%, 14% de taxa interna de retorno, mais inflação. Então, são algumas coisas assim. A gente vê uma Direcional possivelmente pagando 20% de dividendo. Poxa, eu vejo mais CLC no valuation que a gente está conseguindo entrar, papel extremamente atrativo. Então, a gente focando um pouco mais nesses papéis, mais resilientes, mais uma margem de segurança, posicionando o portfólio de uma maneira um pouco mais defensiva, mas sem abrir mão do upside, tá? Eu acho que esses papéis todos que a gente está mencionando aqui tem bastante upside. Na virada de mercado, seja por esse governo sendo um pouco mais racional, não está tão no radar, mas, poxa,
não dá para descartar, seja numa virada política em 26, o que será antecipada possivelmente ao final de 25, a depender do cenário, tá? Então é um pouco isso que eu tenho para dividir com vocês, e fico à disposição se se alguém quiser tirar alguma dúvida adicional, esclarecer qualquer ponto. Muito obrigado e um ótimo 25 para todo mundo.